ele o faz apenas porque precisamos ser tratados assim. E não porque ele não precisa mais de nada. Se você se converter, o que é que Jesus ganha com isso? Jesus Cristo vai enriquecer com sua conversão quantos por cento? Ele vai ficar mais rico quantos por cento? Ele vai ficar mais poderoso? Ele vai ser mais glorioso quantos por cento? Se você se converter. Nada, ele vai ser sempre absoluto em tudo, sem precisar de nada. Então, quando ele usa alguma forma de trabalhar com você, é pensando em você e não nele. Antes de nós lermos o texto, eu quero ver com vocês essa questão a respeito da manipulação que muitas pessoas conseguem fazer na mente dos outros. Como fazem essas pessoas para capturar a mente das pessoas? A gente está estudando aqui as técnicas psicológicas de manipulação da mente que muitas pessoas se utilizam e muitas vezes a gente nem percebe. Daí vem de todas as áreas, professores, doutores, psicólogos, obreiros, né, pastores. Em toda área pode existir pessoas que manipulam as nossas mentes. E muitas vezes a gente nem percebe que está sendo manipulado. A questão é o seguinte: será que nós estamos preparados para enfrentar uma pessoa dessa? Será que a nossa mente está pronta para não ser induzida por essas pessoas? Ou a gente ainda não está pronto? A gente precisa saber disso. Porque senão a gente pode embarcar para uma heresia ou para qualquer outra coisa e nem percebe. Existem técnicas. Uma das técnicas que nós vimos é o imprint, né? Que são pessoas que se apresentam de uma maneira que te encanta. E aí você começa a ficar encantado com essa pessoa, admirando essa pessoa. E essa pessoa vai te dando coisas que satisfazem, né, aqueles teus desejos, que alisam o teu ego, e você vai se apegando àquela pessoa. Ela vai carimbando em você momentos de prazer. E você... É lógico, se você recebe elogios, se você recebe gratificações, se você recebe coisas boas de alguém, obviamente você vai ficar muito próximo dessa pessoa. E depois você é como se não conseguisse se apartar mais dessa pessoa. Porque é como se você se considerasse um traidor. Mas, rapaz, fulano já fez tanta coisa boa por mim, eu não vou, né, me apartar dele nessa hora não. Mas em que hora? Na hora que ele se envolveu com coisa errada, na hora que ele se envolveu com alguma heresia, e você acha que deve isso a ele, o se manter fiel até na hora da heresia. Então, imprint seria mais ou menos isso. As pessoas vão carimbando em você momentos bons, né, momentos que te marcam e que te deixam admirados, e com o tempo você se apega tanto a essa pessoa que você acha que vai ser um traidor se você se apartar dessa pessoa por alguma coisa que ele se envolveu de errado. Isso é uma das técnicas, né? A que nós vamos ver hoje é chamada de pé na porta. É uma técnica psicológica que a gente vai estudar hoje, mas que é feita justamente para capturar mentes, né? Para enganar as pessoas. Como fazer para capturar mentes, para que realizem coisas que você quer, ainda que estas mentes não queiram? Então existe uma técnica onde, se eu chegar para a irmã e disser: irmã, eu não sou nem tão íntimo da irmã do carro, mas eu chegaria para ela e dizia assim: irmã, faça tal coisa para mim. A irmã disse: Deus me livre, eu vou fazer um negócio trabalhoso desse por nada.
Mas existe uma técnica que fazia com que a irmã se convencesse de que ela faria isso daí. E é o que nós vamos ver hoje. Mas abram aí em Efésios capítulo 4, do 7 ao 14. Acompanhem aí. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Existe isso, é um fato, e essas pessoas que induzem ao erro, obviamente, não se apresentam como falsos profetas, ou como falsos mestres, ou como falsos pastores, ou como falsos obreiros. Não se apresentam. Você não consegue identificar se é um falso ou é um verdadeiro. Mas a intenção dele, se ele for perverso, é de induzir você ao erro. Mas ele não vai induzir você ao erro dizendo assim, ó, vamos fazer aquilo de errado? Não. Mas existem pessoas que usam, né, de argumentos para induzirem ao erro, como o apóstolo Paulo aqui está preocupado. E o interesse de Deus em conceder dons à sua igreja foi para esse propósito também, para que preparasse a igreja a uma estatura da fé, né, para que você deixasse de ser menino, enganado por qualquer pessoa, e fosse estruturado de maneira que vocês não se deixassem convencer por ninguém, senão pela verdade, certo? Então é isso que o apóstolo Paulo está preocupado. E para que a gente se prepare contra essas pessoas, é importante também a gente ter em mente o que é que eles fazem, quais são as técnicas dele. Então, uma das técnicas é te agradar. Se você recebe muito elogio de uma pessoa e essa pessoa nunca te critica, tenha cuidado. Primeiro, essa pessoa não está acrescentando nada a você. Se for por inocência, não está acrescentando. Se for por maldade, também não está acrescentando. O elogio dificilmente acrescenta algo a nós. Porque a maioria dos elogios são mentirosos. Certo? Porque nós não somos o que o elogio diz que nós somos. Só nós conhecemos quem nós somos. O quão fraco, o quão ingratos, o quão injusto nós somos. Então o elogio não ajuda muito. Agora, mas precisa de elogio. Né, até para animar você a continuar fazendo alguma coisa, apesar de que o seu trabalho não pode depender do elogio. Mas a crítica é mais importante do que o elogio. Muito mais importante do que o elogio. Então, um amigo que critica você, aquele amigo chato que encontra os seus defeitos e fala dos seus defeitos, esse sim está trazendo grande contribuição para você. Ainda que ele esteja enxergando errado, não é? Foi injusto aquilo que ele disse, que eu não sou aquilo que ele disse. Certo? Mas foi bom para você refletir, certo? Foi bom para você também, com humildade, chegar nele e dizer, olha, irmão, nesse sentido você não acertou por causa disso. Então, a crítica só traz coisa boa. As pessoas não querem ser criticadas mais. Não querem. Então, dá um problema sério. Dá um problema isso. Qualquer coisa que você falar, você que está errado. Está
faça melhor, seja um exemplo Não melhor. é? Quem é você para falar isso? Sempre tem um argumento para que a sua crítica seja Derrubada. Então, observe, isso é uma técnica. Essa técnica do pé na porta é uma técnica psicológica do comportamento. O behaviorismo de Skinner ensina que é eficaz o aprendizado ao desenvolvimento que se dá através do ensino que parte do mais fácil para o mais difícil, do mais simples para o mais complexo. Então, o behaviorismo ensina isso, que na psicologia, que olha, se você quer fazer com que uma pessoa aprenda, tenha calma, não parta logo para querer ensinar as coisas de uma vez toda, não, ou do mais difícil, não. Comece do mais simples, e essa pessoa está preparada, aí você passa para um pouquinho mais complexo, então você vai do mais simples para o mais complexo. O que é que acontece? Pensadores, manipuladores usaram esta técnica para o mal, para corromper o ensino no sentido mundial até, desde os alunos até os professores. Pé na porta, a técnica de manipulação psicológica usada nas escolas. Até então eu pensava que o pé na porta era chegar já batendo o pé na porta, mas pela lógica do ensino seria mais ou menos o seguinte, olha, coloca o pé na porta, que daí para frente será mais fácil você entrar na casa, né? Seu pé conseguiu... não deixar a porta fechada. Não deixa a porta fechada, bota o pé na porta e depois aos poucos você vai entrando, né? Aí, o uso como base principal do livro de Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardin, que é esse livro aqui, ó. Certo? É muito bom esse livro. Ensina diversas técnicas que o ensino mundial está se utilizando para corromper seus filhos, para ensinar o que é errado, não só aos filhos, como em faculdades, como nos meios escolares. Então, esse livro aqui, né, de Pascal, ele reúne documentos da própria Unesco, por imposição da ONU, que mostram as técnicas de manipulações psicológicas usadas na escola do mundo inteiro, há mais de 40 anos, com o objetivo de mudar as atitudes e valores tradicionais da sociedade, diminuindo até anular a influência da família. Há mais de 40 anos, as escolas vêm recebendo esse tipo de tratamento. Obviamente, a vítima não percebe que está sendo manipulada, principalmente as crianças. Por isso, fica fácil usá-las nas escolas. A maioria dos professores de hoje não percebem que as usam, porque eles também foram manipulados. Então é aquilo, eles foram trabalhados de uma maneira que eles acreditam naquilo, eles começam a fazer, achando que estão fazendo o bem. Não percebem que foram manipulados também. É igual pastores, que muitas vezes são treinados, eles têm até boa intenção, mas ensinam o erro, induzem ao erro sem perceber, a doutrinas erradas sem perceberem. Do mesmo jeito que esses professores aqui. Como vocês acham que foi possível convencer mães e pais a acharem normal esse tipo de coisa aqui? Por exemplo, isso aqui. Mães e pais, hoje em dia, que ensinam, viu? Mães e pais hoje em dia que acham normal que suas crianças assumam a homossexualidade. Aonde que isso há 30 anos atrás era visto como normal? Entendeu? Mas hoje em dia é muito natural. Tem mais pessoas achando que isso é normal do que pessoas achando que isso é anormal. Porque, veja, a criança ela não sabe nem direito ainda o que é ser homem e ser mulher. Entendeu? Eles estão preocupados em brincar, estão preocupados em se descontrair, em aprender alguma coisa boa. Aí vão ensinar essas crianças, induzir em televisão, induzir em escola, induzir em praças, induzir em teatros, as crianças a acreditarem que elas são homossexuais. Mas elas não sabem nem o que é isso, nem tampouco o que é ser homem ou mulher, e já estão aprendendo o que é ser homossexual.
Isso daqui, por exemplo. Não levaria para ver um cara deitado, pelado, pinto de fora, uma criança de 4 anos rodando em volta do cara, que eu não entendi. Que mundo que a gente vive, está vivendo, né? Que tempos são esses, eu pergunto, né, Galo? Olha que absurdo, né? Se fala tanto em moralismo, né? Tantas proibições. E aí um tipo de coisa como essa é visto como comum, como normal. Ela tá mandando a criança pegar no cabra. Olha lá, pega nele. Olha lá. Eu não tô entendendo. Como é que põe? Será que é filha dessa mulher? Será que é a filha dela? Olha lá, quer ver? Ela vai pegar, não é. incentivando pegar no cabra. Lá vai a criança. Pega nele. Lá, mandando pegar. Vai pegar lá. Vai lá, pega lá. Ah, ela pegou. Ué, mas que Não, arte que é essa? não é assim, tá vendo? Não é assim. Volta lá, olha lá, mandou a criança tá assustada, pomba. Olha lá, pega nele aí agora, pega bem na perna. Povo, mas vocês vão falar pra mim que eu não entendo de arte? Desculpa aí, isso tá com cara de uma sacanagem. Então, como é, irmãos, que uma mãe pode chegar a uma situação dessa? Aí, aonde um homem nu é apalpado, tocado por uma criança. Essa mulher é a mãe da criança. O pai está sentado ali ou em pé. Em algum lugar o pai está ali também. Então, o pai e a mãe aceitando uma coisa dessa. Aonde isso era normal acontecer? Não, isso é um absurdo. Agora, foi de uma hora para outra que esses pais acreditaram que isso é normal? Essas pessoas, elas começam a ser manipuladas a desacreditarem de tudo. Então, eles vão recebendo informações de que, olha, a sociedade é opressora. Olha, esse padrão social de família tradicional é opressor. Veja, a técnica pé na porta. Essa experiência mostra que se você quer que a pessoa lhe faça um grande favor, uma estratégia boa é pedir-lhes primeiramente um pequeno favor. Ou seja, se oferece algo mínimo, que seria o ato aliciador, para conseguir algo maior, que seria o ato custoso. Ou seja, seria o seguinte: eu quero que vocês façam uma coisa muito cansativa, e penosa e constrangedora para vocês. Aí o que é que eu faço? Eu sei que se eu pedir logo aqui direto, você, Deus me livre. A experiência seria mais ou menos o seguinte: que foi feita a experiência, né? Uma equipe de telemarketing liga para as donas de casa e pede para responderem 20 questões. Isso tudo, eles testando essa técnica para ver se realmente funciona, para aplicar nas escolas e onde for necessário. 20 questões. As donas de casa deveriam responder um questionário de um produto. Como são muitas perguntas, a pesquisa é longa e cansativa. Então, apenas 22 das pessoas aceitaram. Então, a equipe vai e muda de tática. Eles ligam e pedem que as pessoas respondam apenas 8 perguntas. 8 questões. 52 pessoas aceitam. De 22, 52% aceitam. 3 dias depois, eles ligam novamente e solicitam que respondam 20 questões. O resultado: as pessoas que inicialmente responderam as 8 sentem-se psicologicamente presas a responderem as 20. Entendeu? Ou seja, elas se sentem como que responsável agora por você. Porque, não, eu já contribuí com fulano, então eu tenho uma certa dívida com fulano, um certo compromisso com fulano. E aí elas vão e fazem. E essa técnica, ela pode ser usada também na igreja. Certo? Por pastores maldosos, por obreiros maldosos. Tanto a técnica do imprint, né, que é só oferecer coisa boa, que é o que a gente mais vê. Você vai para uma igreja, só é bênção que se oferece. Né? Prosperidade. A teologia da prosperidade cativou tanto o povo que o povo não sai de lá mais nem que você mostre para eles na verdade como é. Certo? E essa daqui também, que é o pé na porta. Você vai chegando de fininho, conquistando de fininho, pedindo favores de fininho. Ó, faz isso para mim, ó, faz aquilo para mim. Tu pode fazer, por favor, faz isso. E você vai oferecendo, oferecendo. Daí pouco a pessoa se sente como que responsável por você
e não consegue mais dizer um não para você. Como as técnicas são usadas na nossa realidade? Por exemplo, o Museu Queer, lá. Lembra o que era que estava exposto ali? Lembra da polêmica da exposição do Santander em Porto Alegre? Tudo parecia uma inocência em exposição, que seria o ato aliciador. Olha, é uma exposição de arte, gente. Arte não se critica, né? Arte não se censura, é arte, gente. Vamos lá. As crianças precisam ter contato com a arte. E aí você via professores levando os alunos inteiros da escola para conhecer. Teve até um vídeo, né, que vem a professora com aquela tropa de criança. Aí o cara para ela e diz, olha, de onde vocês vêm? Ah, a gente vem do museu. Foi ver o museu? Foi, tá. Aí o cara mostra que tinha um museu, certo? Pornografia, escárnio à religião, pedofilia, zoofilia, tudo quanto não presta. E seria o ato aliciador, porque vocês só estão vendo arte, né? Só que o ato custoso, depois você viu que era uma insistência em tentar fazer com que a pedofilia fosse legalizada ou reconhecida como doença. Porque na psicologia se vê a pedofilia como uma patologia, como uma doença. Ou seja, olha, não tem cura, mas pode ser tratado. Uma repórter da Globo News. Olha, a pedofilia, ela não tem cura, mas ela pode ser tratada e tal, é uma doença. Inclusive a sigla é LGBTP, né, que é tudo que já se lutava antes, incluindo agora os pedófilos. Ou seja, vamos lutar pela causa dos pedófilos. Mas como é que chegaram a esse nível aí? De uma loucura tão grande? Por conta do ato aliciador. Aí esse ato custoso chegou. Mas primeiro se foi mostrando em arte, se foi mostrando, olha a opressão em cima de fulano, olha, eles são os maus que batem, que xingam, que humilham, e esses que sofrem são os bonzinhos, né? E aí as pessoas vão comprando a causa deles. É para o incesto, é para liberar o incesto. Tudo que ataca e destrói esse conceito de família tradicional, eles estão tentando fazer, porque eles só vão conseguir impor um domínio mundial. Tem um cidadão que eu sigo no YouTube, eu esqueci o nome dele, Eder Sábio. Ele era ator global e hoje é convertido e tal, e ele faz uns vídeos sobre temas religiosos e culturais. Ele tem uma série falando sobre pornografia. E aí ele fala sobre justamente essa questão de como as coisas foram inseridas, sendo feita pesquisa, por exemplo, sobre o homossexualismo. Os homens abominavam a questão homossexual, mas não tinham tanto ranço contra a mulher com mulher. Então começaram a colocar cenas lésbicas para aquilo ali. E hoje, para encurtar a conversa, você falando sobre incesto, hoje os vídeos mais procurados nessa questão de pornografia por mulheres de sexo violento e de incesto. Infelizmente, eles vão degradando a mente das pessoas, eles vão capturando a mente das pessoas e as pessoas não percebem. E as pessoas vão se tornando cada vez mais bizarras, cada vez mais estranhas, cada vez mais perversas e não percebem que estão se tornando assim. Por quê? Por conta do ato aliciador, por conta do pé na porta, que eles vão entrando devagarinho e você nem percebe. Mas, pessoal, isso pode acontecer aqui também no culto. Pode acontecer aqui também na igreja. E eu pergunto, vocês estão preparados para perceberem o ato aliciador, para perceberem que a maldade está começando a chegar logo no início, como o Vaninho colocou aí a questão de pessoas que perceberam e disseram, opa, calma aí, peraí, isso daí vai dar em coisas maiores e piores. Essa capacidade é o que Paulo está pedindo aqui, dizendo que para isso Cristo enviou tantos dons, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Quer dizer, ele vem falando aqui como você se preparar para isso. Mas
Nós precisamos entender. E não podemos confiar cegamente em ninguém. Em ninguém. Ah, é o meu pastor. Ah, é o meu obreiro. Ah, nunca falhou, sempre falou a verdade. Sempre... Não tem isso, não. Os crentes de Bereia conferiam a palavra de Paulo com as escrituras. De Paulo, do apóstolo Paulo. Entendeu? Então, Paulo elogiou, disse, olha, os crentes de Bereia são mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Porque os de Tessalônica recebiam tudo e faziam muita coisa. Os elogios de Paulo para os crentes de Tessalônica é incrível. Depois leiam. Nas duas epístolas tem elogio. A primeira Tessalonicenses e a segunda aos Tessalonicenses. Tem grandes elogios, mas Paulo diz que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Porque eles não confiavam na palavra de seu ninguém. Eles iam para a Escritura, para conferir se de fato a coisa era como estava sendo dita ali. Porque eles não queriam ser levados de um lado para o outro. Ou não, porque a Igreja Católica começou com esse pé na porta, colocando as heresias, e foi tomando proporções. E hoje em dia, quantas igrejas tem? Aí fica muito mais difícil, porque a pessoa vai numa igreja, às vezes porque o pai levou a mãe, e fica ali, e aí quando vê alguma coisa errada, está preso. Ou então, quando sai, os irmãos dizem, porque saiu da igreja, e aí corta uma relação, você perde uma amizade, uma coisa. É bem mais complexo aí, e muito mais difícil você lutar contra. É verdade. Ou você se torna realmente alguém que estuda a palavra de dia e de noite, ou então você fica lá por uma amizade, por outra coisa. Justamente. Mas veja, uma criança que ela já começa a se entender por gente, já desenvolvendo esse jeitinho. Primeiro, a criança ela tem como que o que a gente já viu aqui a respeito do imprint, né? Que ela fixa na mãe, na imagem da mãe, e ela toma para si aquela imagem e ela diz, é isso que eu quero representar. Não maldosamente e não de uma forma consciente totalmente em si. Mas fixa, admira ali a mãe e diz, é ela que eu quero representar no mundo. Então, as características ela vai pegando. Tudo que a mãe faz, diz, ela quer imitar. Essa tendência começa a se desenvolver, de fato, desde pequenininho. Apesar de que isso aí é uma das questões. Teologicamente, a gente pode ir para Adão. Quando Adão e Eva pecou, a maldição que veio sobre a terra foi toda sorte de imundícia. Todo tipo de imundícia. Então, nós temos desenvolvimento para todo tipo de pecado. Só que tem alguns pecados que nos atraem mais do que outros. Não é assim com outra pessoa, não é assim com outro, não é assim com outro. Então, certos pecados, o pecado já nasce dentro de nós. Certo? O ímpio já nasce desencaminhando-se para a mentira, para o mal. Só que uma pessoa que tem essa... Porque, digamos, o pecado original, ele é uma semente de uma árvore maligna que produz não um fruto só, mas vários frutos. Então, o fruto do homossexualismo, o fruto podre do roubo, do assassinato, da mentira, da calúnia. Tudo dentro de nós. Nós temos tudo isso. Homossexualismo, prostituição, furto, roubo, assassinato. Quer ver? A pessoa é tão boazinha e tal, mas de repente sobe aquela ira que mata outra pessoa. E você fica... Eu já vi reportagens dizendo, eu não acredito que fulano fez isso. Porque fulano era um bom marido, um bom pai, um bom não sei o quê, um bom, e de repente fez uma chacina. Matou um monte de gente. Essa semana mesmo passou um caso, uma polêmica muito grande, a semana todinha, de quinta-feira para cá. O pai era separado da mãe, o pai foi buscar a menina para passar o Natal com ele e ano novo ia ser com a mãe. Ele passou o dia brincando com a menina, tirando foto com a menina, na praça com a menina, e quando foi 7 horas da noite que a mãe foi buscar, a menina estava morta que ele tinha matado. São coisas estranhas que a gente entende por conta da teologia que nos ensina. A maldade está aqui dentro. Cabe ao homem, que foi que Deus disse para Caim, né? Caim, eis que o pecado jaz
a porta, olha, todo dia o pecado batendo, abre, abre, abre. Aí Deus diz, cabe a ti dominá-lo. Cabe a você, a responsabilidade sua dominá-lo. Então, alguém que recebeu, alguém que aflorou em si, por algum motivo, aflorou, que já estava lá, a semente do pecado, por exemplo, do furto, do homossexualismo, aflorou, essa pessoa tem que parar e dizer a quem eu sirvo, a quem eu amo, a quem eu quero honrar, ao meu pecado ou ao Senhor meu Deus. Então, essa pessoa tem que fazer o que Deus disse a Caim. É responsabilidade sua dominar essa mazela, essa desgraça, essa imundícia que quer aflorar no seu coração. Domine. E aquilo, quando você domina, subjuga, aí aquele desejo todo passa. Até uma outra ocasião ser atiçado por ele. Cada pessoa tem um aspecto característico de desenvolver algo. Senão seria, toda pessoa ruim seria ladrão. Mas tem ladrão ou tem assassino que odeia ladrão. A melhor coisa que nós podemos fazer é educar de acordo com a Escritura e ensinar as Escrituras. Agora, não é responsabilidade sua fazer com que a pessoa creia na Escritura, fazer com que a pessoa se submeta às Escrituras. A senhora não é responsável por isso. Então, é aquilo. Faz a sua parte e deixa ele responder diante de Deus. Tenho aqui. O psicólogo é Deus, é a Escritura. Você chegar e ensinar a Escritura a essa criança e tal. Mas é como eu estou dizendo à senhora. Nós não somos responsáveis pelo que os outros vão fazer. A gente é responsável pela orientação que a gente vai dar a essas pessoas. Se essas pessoas não quiserem ouvir, Deus foi responsável pelo desandar de Caim. A gente tem que ter consciência. Nossa responsabilidade é duas. Uma, de viver de acordo com as Escrituras, e outra, de mostrar às pessoas qual é o caminho que elas devem seguir nas Escrituras. Agora, ser responsável pelas decisões que elas vão tomar, se vão acreditar em você, se vão seguir ou não, é outra coisa. Porque Deus chegou e orientou Caim. Disse, olha, eis que o pecado está batendo na tua porta. É responsabilidade sua dominá-la. Por que descaiu o teu semblante? Porque o teu irmão fez o que era certo e tu fez o que era errado? Tu quer receber o mesmo benefício que ele vai receber? Por que descaiu o teu semblante? Olha, escute só. O pecado bate à sua porta. Cabe a você dominá-la. Aí o que foi que Caim fez? Resolveu não acreditar em Deus, não receber a orientação de Deus e se entregar ao pecado. Deus orientou, mas o responsável pela queda é o próprio Caim, certo? Não, em todos os sentidos, em todos os sentidos é difícil, né? Qualquer desencaminhar para a prostituição, para as drogas, para o roubo, até uma pessoa decente. Isso. Ah, meu filho é decente, é um bom marido, é um bom pai, é um bom isso, é um bom trabalhador, é um vereador honesto, direito. Só falta ser preso. Mas não está na igreja. Até isso para um pai é muito sofrido e para uma mãe, certo? Se esse pai ou mãe for crente de verdade, certo? Então, o pecado que ele se desencaminhou só é mais uma questão. Tem um casal de cristão pentecostal, não vou dizer nada, mas que o ser crente de Berea era usado contra eles não como um elogio, mas como uma acusação. Porque eles liam a Bíblia e aí viam nos estudos coisas que não eram compatíveis, era tradição humana, e aí chegavam nos líderes e diziam, por quê? Por quê, pá? Vocês são crentes de Berea. Só que não elogio. Só que não como elogio. Eles pensavam que aquilo era com crítica, porque vocês vão muito à Bíblia, vocês procuram muito isso aí, estão questionando demais. É muito desnecessário. Isso aqui está desde o início da igreja. Para que vocês estão reclamando? O problema lá é que, como é uma igreja, a gente sabe que as igrejas pentecostais têm muita experiência, tem muita tradição, mas não tem tanta Bíblia. E se a gente lê um pouco mais com seriedade a Bíblia, a gente vê buraco, falha em muita coisa, muita doutrina. Aí quando eles procuravam, que viam, e aí iam lá e questionavam, mas por que isso, se é que está aqui? Eles queriam apenas que dissesse, não está aí, mas está ali, alguma coisa do tipo. E os caras questionavam, não, que não era para procurar, eles estavam muito parecidos com os crentes de Berea. Então,
o comentário era só esse. O que para nós seria um elogio, nessa igreja foi usado como uma acusação. Meu Deus do céu. Para com isso, você está muito parecido com o que A que ponto, né? A ignorância. Esta técnica psicológica de aprendizado, do behaviorismo, de Skinner, deve ser usada para o aprendizado teórico. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, já ensinava em sua palavra antes de Skinner, ou mesmo da psicologia como conhecemos hoje, sonhar em existir. Antes de qualquer coisa, Jesus Cristo já sabia disso, que você tem que ensinar do mais simples para o mais complexo, do mais fácil para o mais difícil. Uma prova disso é o que Jesus Cristo diz aqui em João capítulo 16, versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Aí o que Jesus Cristo fazia? Diziam coisas que eles tivessem capacidade de suportar, mas preparando eles para o futuro, para que no futuro eles pudessem suportar as coisas mais pesadas. O apóstolo Paulo também fala disso, quando ele diz em 1 Coríntios 3:2: com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo o que com isso? Eu estou dando um leitinho a vocês, porque vocês ainda são crianças na fé. Eu não já vou dar carne porque vocês vão passar mal. Em vez de ajudar vocês, eu vou destruir vocês. Então o que é que eu faço? Eu vou dando aos pouquinhos, até que vocês cheguem à capacidade de comer uma coisa mais sólida. Então é algo bíblico, é algo que a palavra já ensinava há muito tempo. Esta técnica psicológica do behaviorismo de Skinner, na verdade, foi criada pelo Senhor Jesus e ela deve ser usada para o bem, para o aprendizado teórico ou o desenvolvimento psicomotor da criança ou do aluno ali, certo? Mas o Senhor Jesus Cristo não usava no sentido de induzir a obediência com o fim de obter vantagens, e sim para fazer com que aqueles que o amam e sonham em seguir seus passos o possam, para assim realizarem seus desejos de fazerem como ordena em sua palavra, para benefício deles mesmos e glória de Jesus, sem precisar ser enganados. Com isso, só quem sai ganhando é eles próprios, apenas aqueles a quem o Senhor usa. O que é que eu estou querendo dizer? Essa técnica que as pessoas usam do pé na porta, Jesus Cristo não usa no sentido de induzir as pessoas a fazerem algo que trará benefício para Jesus. As pessoas estão usando essa técnica de uma forma maldosa para obter vantagens para si mesmos ou para a sua causa na qual eles acreditam. Eles precisam de um bode expiatório, eles precisam de um, como eles mesmos chamam, de um idiota útil. Aí eles dizem: o que é que eu faço para usar esse indivíduo para minha causa? Aí já sei, eu vou assim. Então eles pegam essas técnicas e colocam. Só que no caso de Jesus Cristo, o que é que Jesus Cristo faz conosco? Jesus Cristo nos mostra a verdade. A gente vai no próximo estudo ver essa questão. Como é que nós somos salvos? A forma é incrível, porque primeiro tem um texto na Bíblia que diz que vocês obedeceram à doutrina de coração. No caso, é como se Paulo estivesse dizendo que nós abraçamos a doutrina. É como se Paulo estivesse querendo dizer isso por nosso coração, de boa vontade. Só que tem trecho na Bíblia que deixa claro, né? Jesus Cristo dizendo o quê? O Pai, ele pega a pessoa e leva a Cristo. A pessoa não quer o Senhor Jesus Cristo. Aí o Pai pega e leva. Então, como é que Paulo disse que foi de coração? Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não foi enviado. Como é que foi de coração se foi o Pai que arrastou a pessoa para Cristo? Aí a gente vai ver isso, como é que essa forma mais próxima de entender o que é que o Senhor está dizendo ali. O Senhor Jesus se revela através do seu poder e autoridade. Não tenta cativar os serviços de seus discípulos, prendendo-os a um compromisso maior, logo depois de tê-los prendidos a um compromisso menor. Jesus Cristo, ele não trabalha assim, não. Ele até muitas vezes age dessa maneira, mas isso não é a regra de Jesus Cristo trabalhar.
Porque Jesus Cristo não está preso a uma forma de trabalho. Ele trabalha de várias maneiras. Quando ele ordena que seja feito algo simples, para depois ordenar algo mais complexo, ele o faz apenas porque precisamos ser tratados assim. E não porque ele precisa de nós. É o inverso, é totalmente diferente. Nessa técnica pé na porta usada de maldade, o que é que se faz? A pessoa diz, eu preciso desse camarada aqui. Só que, se eu for pedir o que eu pretendo, ele vai correr logo. Já sei o que é que eu faço. Aí usa a técnica, porque quer benefício para si. Já o Senhor Jesus Cristo, ele não é assim. Ele não se prende a esse tipo. E quando ele age dessa maneira, é pensando em você. Porque ele não precisa mais de nada. Se você se converter, o que é que Jesus ganha com isso? Jesus Cristo vai enriquecer com sua conversão quantos por cento? Diga aí. Ele vai ficar mais rico? Quantos por cento? Ele vai ficar mais poderoso? Quantos por cento? Ele vai ser mais glorioso? Quantos por cento? Se você se converter. Nada, ele vai ser sempre absoluto em tudo, sem precisar de nada. Então, quando ele usa alguma forma de trabalhar com você, é pensando em você e não nele. Porque ele já é tudo e já tem tudo, certo? Vamos ver uma coisa interessante aqui. Marcos capítulo 1, do 16 ao 20. Veja o que diz. E, andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E, deixando logo as suas redes, o seguiram. E, passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, foram após ele. Jesus Cristo usou aqui o pé na porta. Ele chamou diretamente e os camaradas seguiram logo de cara, não foi? Bem que não foi assim. Por quê? Vamos ver como foi chamado. Em Lucas capítulo 5, do 4 por diante, mostra que algo anteriormente já tinha acontecido. Observe. Lucas capítulo 5, do 4 ao 11. E, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar largo e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, observe, Jesus Cristo chama e eles vão, quando Jesus Cristo passa, né? Mas aqui Lucas está contando de uma maneira que algo antes aconteceu, que foi a pesca maravilhosa. Mas antes da pesca maravilhosa, teve uma ordem, não teve? Qual foi a ordem? Volte para o mar e lance a rede. É uma ordem difícil? Qual é a ordem mais difícil deles obedecerem? Entrar no barco e lançar a rede mais uma vez? Ou abandonar tudo e seguir Jesus? Não é? Foram lá, fizeram e viram o resultado. Se passa um camarada, aí, mas é. Você quem é esse cara? Então, justamente. Ele joga ele, faz um milagre daqui,
Jesus se apresenta primeiro, os discípulos se maravilham com ele, e aí fica fácil o Senhor Jesus Cristo dizer, agora siga-me, certo? Mas observe que só trouxe benefício para quem? Tudo isso. Para os pescadores, para os discípulos. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de curtir e compartilhar. Ajude combatendo o avanço do mal, lutando, se informando, resistindo e compartilhando conhecimento.